Olha, eu acho que existem mulheres que já nascem com uma determinação monumental, como a nossa convidada do Grandes Mulheres dessa noite, que, na minha visão, abraçou a medicina como se fosse o seu sopro de vida. É brasileira, é casada com o também professor, Dr. Joaquim Gama Rodrigues. Ela graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas só isso é uma referência, onde também realizou doutorado e livre docência por concurso, se tornou professora titular de cirurgia. Desde 2002, ela integra a centenária Sociedade Científica American Surgical Association, sendo a primeira mulher a receber esse título, estando entre os 60 membros dessa renomada sociedade no exterior, sendo também membro honorário do American College of Surgeons desde 2004 e em 2006 passou a ser o primeiro profissional da área médica latino-americana e a primeira mulher a integrar esse seleto grupo de membros honorários da European Surgical Association. Aqui no nosso país, ela foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva durante o biênio 2006-2008 e também foi, de 2009 a 2010, presidente da International Society of University Colon and Rectal Surgeons. Isso tem uma importância muito grande, daqui a pouco eu vou conversar com vocês a respeito disso. E em 3 de outubro de 2011, agora, ela recebeu em Firenze o título de membro honorário da Sociedade Italiana de Cirurgia. Ela é responsável pela criação da disciplina de coloproctologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também chefiou o departamento de gastroenterologia da Faculdade de Medicina do Oeste de São Paulo e também foi chefe da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas. Foi com tantos títulos assim, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das mulheres mais expressivas da medicina mundial da atualidade. E em nossos Grandes Mulheres de hoje, é com muita alegria que eu recebo a doutora Angelita Gama. Nossa, que currículo! Posso levantar? Não, vai se levantar, não faça isso. Não. E para variar, olha como é bonitinha. Dá uma olhada, olha que coisa elegante. Obrigado por ter vindo, querida. Fique na sua casa. Quando é que você decidiu ser médica? Já que num passado que eu não acho assim tão distante, a minha família também é de médicos. E eu me lembro, na minha família não tinha nenhuma mulher que tivesse estudado medicina. De algum tempo para cá, algumas primas e tal, seguiram medicina. Mas antigamente não era assim uma coisa muito... Era uma profissão masculina, não era não? É verdade. Mas antes de tudo, eu estou muito lisonjeada de vir aqui e muito satisfeita de vir aqui. Não é a primeira vez, já estive com você e você mantém a classe e o brilho que sempre teve. Não é um prazer isso, estar aqui. Não, a honra é minha, não me tire esse prazer, ele é só meu e eu sou egoísta. Então é recíproco. Obrigado, querido. Mas, Rony, na minha época realmente havia sido decidida pela minha família que eu iria ser professora primária, como era a minha família toda. Mas eu realmente gostava de ensinar, eu sempre tive vocação para ensinar. Mas eu gostava das pessoas, eu gostava de ajudar as pessoas, eu gostava muito de ciências humanas. Sim. Então, ainda por um acaso, talvez, eu conheci a Faculdade de Medicina, eu não tenho nenhum médico da minha família, e eu resolvi me inscrever para o concurso e tive a sorte de ser aprovada. Sorte não, isso não é sorte, né? Isso é determinação, isso é estudo, isso é competência. Olha as fotos, nós vimos umas fotos tão bonitinhas ali. Dá para eu mostrar essa foto de novo? Você vai dar uma comentadinha nela? Tá, vai voltar uma foto que eu vi, por acaso ela estava passando, e agora vai voltar para a gente ver, olha aí, essa foto aí. Voleibol. Voleibol, equipe de voleibol. Sabe que uma das coisas muito interessantes é que essa equipe, nós fundamos o Adamos, um time de voleibol que existe até hoje, mas esse time que fundou. E coincidentemente esse grupo todo também iria estudar medicina. Olha. E algumas poucas entraram. Essa aí? Isso aí na época dos meus pais, na época da formatura do ginásio colegial, muito antigas, meus pais eram libaneses, e aqui eu nasci na Ilha de Marajó. Então eu sou Cobabá, nasci na Ilha de Marajó, aquela é minha casa. Olha! Isso é o time de voleibol, nós continuamos jogando voleibol até muitos anos, até pouco tempo eu jogava voleibol. Bom, para os leigos em relação à medicina,
eu gostaria que você explicasse a sua especialidade médica. Bom, eu descobri minha verdadeira missão, minha verdadeira vocação da medicina a primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico. Então aí realmente eu me identifiquei e eu verifiquei que operar para mim era nato. Eu tinha muita facilidade de operar, me dedicava e operar para mim sempre foi um prazer. E aí eu fui enveredando pelos diferentes aspectos da cirurgia, até que, coincidentemente, eu conheci uma equipe eu fiz cirurgia digestiva, tive professores extraordinários, Alípio Correia Neto, Arrigo Raia. Eu tive um congresso médico que era de coloproctologia, que é a especialidade que trata das doenças de intestinos. Houve um congresso internacional aqui em São Paulo e eu conheci as pessoas mais famosas do mundo que lidavam no hospital só de doenças do intestino reto e ânus. E eu para lá fui, e na época eu fui a primeira mulher a ir a esse hospital. Quando eu apliquei para uma bolsa, me disseram simplesmente, o DIN, o chefe do hospital, "Ô, Angelita, sorry, esse é um hospital para homens." Aí eu escrevi, mas eu sou uma mulher diferente, vocês vão gostar de mim. Insisti muito e fiz um estágio na Inglaterra. E daí para frente... Como é que ficou a cara disso de ano depois? Eles ficaram muitíssimos amigos, a gente formidável, até hoje eu mantenho intercâmbio com eles. Bom, você e seu marido, Joaquim Gama, são considerados o casal 20 quando se fala em medicina, não só no Brasil, como perante expressivas entidades de medicina mundial. Como é essa questão essa união do amor e da profissão? Dá certo? Profissão e amor se completam? É ótimo, porque nós temos os mesmos interesses. Ele está sorrindo lá. Aliás, ele está aqui. Nós viajamos juntos, estudamos juntos, discutimos os casos dos doentes, os aspectos fundamentais. E realmente eu acho que isso ajuda muito. E dentro do aparelho digestivo, ele se dedica mais à parte superior, o estômago, o esôfago, o fígado, e eu faço mais a parte baixa. Olha aí, isso é o casamento? Casamos. Aquele professor de cirurgia famoso da época, o professor Edmundo Vasconcelos, que foi nosso também. Foi muito famoso. Edmundo Vasconcelos, nós tivemos professores famosíssimos. Aí, quando defendi a tese para professor docente na Faculdade de Medicina, mas realmente a minha realização maior foi ser cirurgião. O casar com uma pessoa como Gama, que é realmente autoconfiante. Não há disputa entre os dois, ele prestigia o meu sucesso, como eu prestigio o dele, isso soma só. Sem dúvida. Traz lucro, eu acho que é um conhecimento científico a mais que a gente tem desfrutando da companhia um do outro. Que bonito isso, né? Agora, diretora do Instituto Angelita e Joaquim Gama, o que é esse instituto? É onde nós atendemos os nossos doentes privados, porque nós sempre trabalhamos na universidade, trabalhamos o tempo grande na universidade, o período da manhã, e à tarde vamos ao consultório e operamos, entre outros hospitais, basicamente no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nesse instituto nós atendemos os doentes, fazemos exames de colonoscopias, que é um assunto que é importantíssimo a gente discutir, porque ensina as pessoas a fazer esse exame. Fazemos alguns exames também do aparelho digestivo alto, fazemos estudo funcional do aparelho digestivo, estudamos esôfago, estudamos o intestino, fazemos estudos reservados para incontinência, e temos aí no Instituto um centro de estudos e pesquisa. Nós sempre tivemos conosco uma equipe de acadêmicos que começa conosco no segundo ano da faculdade, segue o nosso trabalho no Hospital Alemão e vai no nosso consultório. Se for um instituto, à tarde, todas as tardes tem um número razoável de acadêmicos, residentes, médicos jovens. Fazemos um instituto de pesquisa e, além da atividade profissional nesse instituto, nós publicamos trabalhos científicos e realizamos pesquisas, pesquisas em geral clínicas, ou hoje muito em biologia molecular, que fazemos dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, como eu mencionei, onde nós temos todas as facilidades para fazer essas pesquisas. Eu estou com uma lista de homenagens aqui, além daquelas que eu falei no introito do nosso encontro, eu tenho aqui, ó. Ela foi agraciada em numerosas ocasiões, vou começar aqui
com uma que eu acho importante, que é a medalha do Hospital Naval Marcílio Dias, no grau de Gran Cruz da Ordem do Ipiranga. Prêmio Mulheres Mais Influentes Forbes Brasil, em 2006. Medalha José Correia Picanço, da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Como é que você recebe tantas honrarias assim? Como é que você administra isso? Recentemente eu recebi uma honraria que realmente me deixou muito feliz, que foi o Prêmio Wessel. Conrado Wessel. Conrado Wessel, eu acabei de ganhar, realmente porque eles premiam a vida acadêmica, a atividade social, e provavelmente isso veio do decorrer da atividade social que a gente exerce em matéria de prevenção de câncer de intestinos, que nós trabalhamos nisso há muitos anos, nos dedicamos, abrimos uma associação, montamos uma associação, eu sou presidente, temos numerosos colegas, médicos, enfermeiras, secretárias, se chama ABRAPRESS, Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos. Nós fazemos folhetos, livros, fizemos aquele intestino gigante. Sim. É um intestino que tem mais de 2 metros, que gira pelo Brasil inteiro. Já esteve no Amazonas, Porto Alegre. Você já acompanhou pela mídia? E ele foi até o Canadá. Olha. E no Canadá, ele fez uma viagem de 1 mês pelo Canadá. E a partir de então, no Canadá, eles começaram um programa de prevenção de câncer de intestinos. E aqui no Brasil, a gente trabalha constantemente para esclarecer a população a fazer exames. Você tem um monte de prêmios aí. Você almeja por algum acaso algum prêmio mais? Um Nobel de Medicina, por exemplo? Não tem, mas acho que os prêmios vieram assim. Eu nunca imaginei trabalhar ou me dedicar à medicina por causa dos prêmios. Claro que Esses não. Prêmios, pois é, eles vieram. Essa sua atividade é sacerdotal? A gente vai trabalhando, porque trabalhar para nós é realmente um prazer. A gente não se cansa de trabalhar, porque quando você gosta, não cansa. Então, eu acho que não sei o que virá para o futuro, mas nós continuaremos a trabalhar. Olha, vovô, o pai do meu pai, que era cirurgião também, ele radicalizava. Ele dizia que cura mesmo é cirúrgica. Eu quase concordo com ele, mas hoje em dia nós temos vários métodos. Se for, por exemplo, mas há quanto tempo atrás também, né? Mas, por exemplo, se for câncer, hoje o câncer, além da cirurgia, nós temos os conhecimentos de biologia molecular, nós temos a radioterapia, a oncologia, então nós temos medicamentos fantásticos. As perspectivas doravante são cada vez melhores. Então, quantas drogas estão sendo hoje fabricadas? Nós sabemos, quer dizer, quem trabalha com comunicação, que é o meu caso, e que ainda não podem ser divulgadas porque não estão ainda, não diria clinicamente testadas, mas não estão ainda aprovadas por certas entidades. Tem uns laboratórios que não podem jogar no mercado ainda. Mas quanta droga nova está surgindo aqui, eu sei. Infinitas, numerosíssimas. Medicamentos para oncologia, para o câncer em geral, para o câncer avançado, para o câncer que já tem metástases, são drogas poderosíssimas. E hoje nós temos meios, até com os marcadores biológicos, que a gente chama, selecionar para cada doente um tipo de medicamento e verificar se eles vão ou não responder ao tratamento. Olha. Então a medicina realmente progride muito. E cada vez mais a medicina caminha para um aspecto personalizado. Então cada doente é um doente, cada um tem o seu genoma. E no futuro próximo, o tratamento será muito baseado no estudo genômico de cada indivíduo. Sabe que isso é uma coisa que me fascina, essa história dos genomas. Eu estive acompanhando, sou leigo, eu estudei biologia, mas sou botânico, não conheço nada de fisiologia humana nem animal. Mas eu fiquei apaixonado por essa história do genoma, né? Porque somos todos universos paralelos, mas completamente diferentes. Você, eu sou eu. É verdade, é verdade. Bom, você tem uma grande projeção também por cuidar de pessoas muito famosas, né? Hoje, inclusive, a nossa produtora Paulinha veio me dizer que a Adri está nos assistindo, a Dani Galisteu, que é a nossa amiga, né? Estaria assistindo aqui, que eu te desse um beijo. Ó, Adri,
Estou dando, ó. Missão cumprida, né? Agora... Foi encomendado. Foi. A fama ajuda ou prejudica numa história dessa como a sua? Uma médica tão expressiva, tão conhecida. Tratar de gente famosa ajuda ou não? Não sei se ajuda ou não, é muito agradável, mas as pessoas são semelhantes, nós tratamos igualmente bem o doente de vários níveis sociais. Aliás, nós sempre atendemos socialmente doentes muito modestos. Mas é muito agradável lidar com gente famosa, e particularmente quando são simpáticas, inteligentes. É o caso da Diana, por exemplo, um exemplo típico, alegre, formidável. É um prazer trabalhar com esse tipo de doentes. E depois eles entendem bem o que a gente fala, entendem os nossos sucessos, entendem quando os tratamentos não são totalmente curativos. Há uma compreensão mútua, um respeito mútuo, é muito agradável. Como é que foi organizar e presidir o FICARE, que está aqui, ó, Fórum Internacional de Câncer do Reto, aqui em São Paulo, com a presença dos mais notáveis especialistas de todo o mundo para debater esse diagnóstico de tratamento do câncer coloretal, que não deve ser um diagnóstico simples, né? É interessante fazer um congresso só sobre o câncer de reto. Mas é que câncer de reto é uma coisa muito especial. É uma doença cujo diagnóstico é muito fácil, um toque retal diagnostica, mas o tratamento é muito complexo. Vai desde radioterapia SOCA, radioquimioterapia, cirurgias pequenas, cirurgias grandes, cirurgias mutilantes. E é difícil trabalhar no reto porque ele está inserido entre um plano ósseo, difícil de abordagem. Muitas controvérsias, muitos aspectos novos. Então, e desde a minha formatura, por influência dos meus professores, eu me interesso muito por operações de conservação do ânus, sem colostomias. Isso foi gerando publicações, viagens internacionais. Nós conhecemos muita gente ligada a isso e tivemos a ideia, e é o único congresso no mundo, um fórum internacional, que só lida com câncer de reto. E os especialistas do mundo inteiro, atualmente, nós estamos na terceira versão, a cada 2 anos. Fizemos o primeiro em 2007, 2009, em 2011, vai começar dia 16 de novembro agora. Nós temos já uma média de quase 50 convidados internacionais, Europa, Estados Unidos, Ásia. Meu Deus! E eles vêm e nós, em 3 dias, trocamos ideias, discutimos, apresentamos doentes, fazemos operações ao vivo, desde operações pequenas, novas, até operações robóticas. Que hoje a robótica também é um must, né? E a Abraprece, ela está ligada diretamente a essa história. A Abraprece é uma associação que funciona também conosco e nós fazemos o tratamento preventivo, quer dizer, a gente faz a divulgação e criamos atualmente, através do Hospital Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, uma entidade na Moca. E o Hospital Oswaldo Cruz, através de uma filantropia, com apoio do Ministério, da Prefeitura e conosco trabalhando, e a Abraprece trabalhando, temos na Moca, escolhemos um bairro, lá todo o pessoal, os moradores da Moca, que têm direito ao SUS, recebem testes para pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se o resultado for positivo, eles fazem a colonoscopia lá na Moca, em frente ao Clube Juventus. Sei. É um prédio que é dedicado à prevenção de câncer de mama e de intestinos. É fantástico. E eles fazem a colonoscopia lá mesmo, colonoscopista excelente, com anestesia, e quando o resultado, quando há um polipo, retira-se o polipo lá mesmo. Se há um tumor, eles são operados por nós mesmos no Hospital Oswaldo Cruz. Que maravilha, né? Agora, são 151 artigos publicados em revistas internacionais, indexados no Medline, né? Como é que é esse processo? O que um artigo na área científica contribui, de fato, em suas pesquisas? Demais, porque quando você faz um trabalho científico, primeiro é que você está revisando
Quando um trabalho é clínico, você vai revisar os resultados que você teve nos seus doentes. Então, as complicações, se for câncer, as recidivas, o período de sobrevida, você transmite aos colegas a sua experiência vivida de especialista, porque há colegas que trabalham com um número menor de doentes, então eles têm como base o resultado de colegas mais experientes. E são os trabalhos científicos clínicos. Outros que nós fazemos também, nós pesquisamos já, como nós estamos fazendo atualmente para câncer de reto, câncer de estômago, nós colhemos material e estudamos as alterações genômicas desses indivíduos. E com isso nós vamos identificar, já estamos identificando, por exemplo, em relação ao câncer de reto, aqueles indivíduos que vão responder ou não à radioquimioterapia. Então são pesquisas de ponta que muitos colegas fazem e que a gente troca ideias sobre os nossos resultados. E outros não têm condições de fazer e aprendem lendo os trabalhos científicos. É importante publicar trabalho científico, como é importante ler trabalho científico. Você não para de estudar também? É uma coisa impressionante. Em congresso sempre tem uma novidade, alguma coisa. E junto com aquele bonitão que nos olha ali, o doutor Joaquim Gama, e doutor Rodrigo Pérez também, tem o doutor Igor, que tem um sobrenome complicado. Isso. Prosurchin, é isso? Filho de russos. Você desenvolve um programa de prevenção do câncer e do intestino grosso. O que de fato a gente pode fazer para prevenir, já que a medicina moderna é medicina preventiva, para prevenir o câncer de intestino? Esse é um aspecto formidável, apaixonante. Quer dizer, sem sintomas, as pessoas devem fazer exames. Então, a partir dos 40 anos, quem não tem na família, por exemplo, um câncer de intestinos, deve fazer uma pesquisa muito simples, que é chamada sangue oculto nas fezes. Se o resultado for positivo, ele fará uma colonoscopia, que é o exame que todo mundo hoje, então já se fala muito sobre colonoscopia, que é o aparelho que... Virou moda. Graças a Deus, acho que foi de tanto a ABAPES que os colegas, todos os nossos colegas da ABAPES e da Sociedade Brasileira de Colopatologia, que eu também fui presidente e tenho orgulho de ter sido, nós falamos muito sobre isso. Então, nós estamos divulgando o câncer de intestinos como é o câncer de mama. Então, as pessoas têm que fazer o exame antes, porque em fazendo o exame, é um fantástico exame, porque se detectar um pólipo é o precursor do câncer. O câncer não começa como um câncer, começa como uma pequena lesão. E fazendo a colonoscopia, você pode retirar quando existe o pólipo. Com isso, você fez um exame e preveniu o câncer. Ou fez um diagnóstico, quando a pessoa já tem um câncer, um diagnóstico precoce. O câncer de intestinos tem uma possibilidade de cura enorme. Quando diagnosticado precocemente, os doentes se curam. Nós trouxemos recentemente aqui ao programa, inclusive, o Neguinho da Beija-Flor. Ele nos ajuda. Pois ele teve e está curadíssimo, né? Ele nos ajuda. Que bonitinho. Ele foi operar no Rio de Janeiro, um colega maravilhoso, e ele no carnaval faz propaganda. E ele foi conosco, nós fazemos algumas, no dia do câncer, que é em março normalmente, nós fazemos campanhas do Brasil inteiro. E o Neguinho é um dos patronos. Bonitinho, bonitinho. Angelita, muito obrigado por ter vindo. Doutora Angelita Gama, essa mulher formidável, esteve conosco nesse nosso quadro de grandes mulheres, que acontece às quartas-feiras. É um exemplo, né, de mulher lutadora, guerreira, vencedora, enfim, e sem sombra de dúvida, uma grande mulher. Eu vou ganhar um prêmio sexta-feira que chama Guerreira da Educação. Tá aí, ó. Tá vendo? O Centro Integrados de Empresas e Estudos e o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, é um prêmio muito interessante, a Guerreira da Educação. Olha, não é verdade? Obrigado, muito obrigada, meu amor. Não se levanta. Eu gostaria muito de me levantar. Obrigado, muito obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer Sucesso estar aqui. E parabéns. Muito obrigada. Nem tudo está perdido, está vendo? Obrigado, querida. Obrigado. Olha,